Voltando ao nosso curso de eletromagnetismo, hoje vamos falar sobre campos elétricos. Já já você vai ver a necessidade de estudar campo elétrico no eletromagnetismo e o estudo que vai facilitar, inclusive, os nossos esforços para determinar, por exemplo, força elétrica de interação entre objetos eletrizados. Bom, essa ideia de campo nós já utilizamos na ciência em outras situações, em outros fenômenos físicos. Em que situação você poderia usar essa ideia de campo? Então vamos tentar resumir isso aí e dar uma ideia a respeito. Qualquer grandeza física que para cada ponto do espaço você possa determinar um valor numérico para ela, uma determinada intensidade, isso pode te levar, portanto, à ideia da utilização de campo. Tá? Então, vamos pegar aqui o caso de campo de temperatura. Vamos supor que você pegue alguns termômetros, pegue uma grande quantidade de termômetros e espalhe pelo território brasileiro. Minas Gerais, Rio, São Paulo, Bahia, Amazonas, Amapá, Goiás. Para um determinado instante, você pode definir, você vai estar medindo uma intensidade da temperatura para cada um desses pontos do território brasileiro aí. E com isso você pode usar, então, a ideia de campo de temperatura. Então, por exemplo, nesse exato momento, como é que seria a temperatura ao longo de todo o território nacional? Então, eu poderia estar usando a ideia de campo de temperatura. Campo de velocidade. Vamos pensar, por exemplo, num rio fluindo num determinado sentido. A água de um rio fluindo num determinado sentido. Ali, se você traçar uma trajetória perpendicular àquele fluxo de água, para cada um ponto daquela trajetória, vamos imaginar uma reta ali perpendicular ao rio, e se ao longo daquela reta você colocar pedaços de isopor, você vai ver que ao longo daquela reta, os pedacinhos de isopor vão ter velocidades diferentes. Então, aí você já pode estar falando do conceito de campo de velocidade. Se você utilizar um instrumento para medir pressão e colocar em vários pontos no interior de um lago, por exemplo, de uma piscina, você vai determinar um valor de pressão para cada profundidade específica. Então, você poderia estar falando de campo de pressão. Então, aquela grandeza física que para cada ponto do espaço você pode definir uma determinada intensidade, você pode usar o conceito de campo. Então, agora vamos falar de campo elétrico. Deixa essa figurinha por enquanto. Vamos analisar essa figurinha que eu estou colocando aqui. Vamos supor que eu tenha uma carga que eu vou chamar de carga geradora. Qzão, carga geradora. Vamos supor que eu coloque aqui uma carga Qzinho. Eu vou chamar esse Qzinho de carga teste e esse Qzão de carga geradora. Na verdade, qualquer um delas pode ser carga geradora ou pode ser carga teste. No caso aqui, eu vou estar assumindo que a intensidade dessa carga é muito menor que a intensidade dessa carga Qzão. Coisas mais ou menos assim. Vamos supor que isso aqui tenha uma intensidade de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Daqui seja, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, num caso desse aí, já seria um exemplo razoável para o que eu quero. Note que eu tenho essa carga que é 100 vezes mais intensa que essa.
colocando isso só para dizer que eu quero uma carga de grande intensidade, a qual eu vou chamar de geradora, uma carga de pequena intensidade, que eu vou chamar de carga teste ou carga de prova. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar naquele conceito que nós estudamos sobre força elétrica e vamos ver aqui, então, o que vai acontecer. Então, ao longo dessa linha aqui, nós vamos ter, portanto, a chamada força elétrica. Olha aqui, força elétrica. Repare que essa é positiva, essa é positiva. Então, a força, vou escrever aqui, a força que Qzão exerce em Qzinho, ela tem esse sentido. Não falei nada ainda do conceito de campo elétrico. Mas acontece que para que essa carga exerça força sobre essa, para que Qzão exerça força sobre Qzinho, é necessário que essa carga Qzão apresente uma influência elétrica no entorno dela, inclusive onde está o Qzinho, para que esta carga possa exercer força sobre essa. Então, essa carga precisa sentir essa carga. E essa ideia do sentir aí é porque essa carga ela influencia o entorno dela, inclusive esse pontinho onde foi colocado o Qzinho. Então, nós falamos de força elétrica. Mas, para existir essa força elétrica, é necessário que esta carga influencie a região no entorno dela. Então, o que acontece? Vamos supor que agora eu faço o seguinte. Eu vou definir aqui apenas uma regiãozinha, um ponto, onde eu posso ou não colocar uma carguinha, que eu estou chamando aqui de carga teste. Eu posso colocar essa carguinha ou posso não colocar. Se eu colocar essa carguinha, uma força elétrica vai atuar sobre ela apontando para lá. E é em cima disso que nós vamos construir o conceito de campo elétrico. Então, veja bem. Vamos supor que eu chame alguém lá de fora, que não está assistindo essa aula, e pergunto para ele. Aqui debaixo desse papel tem uma carga elétrica? Sim ou não? Aí o que esse indivíduo que está vindo lá de fora, não está presente nessa aula até aqui, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma carguinha teste e ele vai verificar ele vai verificar se uma força elétrica atua nessa carguinha teste. Caso uma força elétrica, aí ele vai trazer lá uma carguinha teste, vai colocar aqui essa carguinha teste e vai verificar. Se essa força sofreu uma repulsão nesse sentido ou uma atração nesse sentido, qual a conclusão que ele vai retirar? Então aqui debaixo desse papel tem uma carga elétrica. Se ele colocou essa carguinha teste aqui, essa carguinha teste não foi repelida nem foi atraída, ele vai concluir, não tem carga elétrica aqui debaixo. Mas no nosso caso, se ele trouxer uma carga teste e colocar aqui, ela vai ser atraída ou repelida. No nosso caso aqui, nós já sabemos que tipo de carga tem aqui debaixo, então ela vai ser repelida. Se ela foi repelida ou atraída, no nosso caso aqui, repelida,
É porque tem essa carga debaixo desse papel aqui, influenciando o entorno. E essa influência elétrica se deve ao campo elétrico que essa carga aqui gera no seu entorno. Então, esse campo elétrico, antes de existir, repare, só pode existir força elétrica se antes existir o campo elétrico. A definição de campo elétrico então nós vamos usar a letra E para representar campo elétrico. O campo elétrico, ele é definido como a força elétrica sobre a carga teste. Essa é a definição matemática do campo elétrico. Então agora nós vamos construir aqui algumas possibilidades de interação entre cargas positivas, negativas. Vamos começar aqui. Vou colocar aqui assim, ó. Isso aqui vai ser a carga geradora, no caso aqui em questão agora, carga positiva. E aqui uma carga teste. Vamos combinar uma coisa aqui. O que estiver apontando para a direita, nós vamos adotar o sinal positivo. O que estiver apontando para a esquerda, nós vamos adotar o sinal negativo. Isso quando nós estivermos falando de vetores. Carga não é uma grandeza vetorial, carga é uma grandeza escalar. Então não faz sentido aplicar ao conceito de carga direção e sentido. Então vamos lá. Aqui, se nós formos falar do vetor força atuando na carga Qzinho, nós vamos ter um vetor força nesse sentido, força elétrica. Olhando para a definição de campo, qual é a definição de campo? A definição de campo é força sobre carga teste. Então vamos lá. Olhando para aqui, o que, em se tratando de vetor, o que estiver apontando para a direita, eu vou chamar de positivo. Então aqui eu tenho um sinal positivo para a força, eu tenho que a carga teste é positiva. Então o campo elétrico aqui vai estar apontando para positivo dividido por positivo, vai dar positivo. Então o campo elétrico vai estar apontando para a direita. Aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. O certo seria eu escrever esse vetor bem em cima da força elétrica. Mas estou deixando aqui um resíduo aqui, ó, só para você entender. Força elétrica e campo elétrico coincidiram ali. Nem sempre isso vai acontecer. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar aqui numa carga geradora positiva e vou pensar numa carga teste negativa. Olha, retomando lá aquela ideia de que cargas de sinais opostos se atraem, então nós vamos ter uma força elétrica atuando nesse sentido.
Vamos usar o conceito a definição de campo elétrico de novo. Olha lá, ó. Campo elétrico é a força elétrica sobre a carga. O que estiver apontando para a esquerda eu vou chamar de negativo. E a nossa carga teste, ela é negativa. Negativo dividido por negativo vai dar positivo. Então, o campo elétrico é apontando para a direita. Então, ó, vou representar de azul o campo elétrico. Olha aí. Lembrando que a carga teste aqui nesse momento ela é negativa. Olha, uma observação. Olhando para a definição de campo, parece que o campo é inversamente proporcional à carga teste. Na verdade, o campo não depende da carga teste. A gente vai ver isso já já, que esse campo não depende da carga teste. Existindo a carga teste, o campo vai existir aqui. Não existindo a carga teste, o campo vai continuar existindo aqui graças a essa carga geradora. Essa carga geradora vai gerar campo aqui, existindo ou não uma carga teste. Mas isso não fica claro nessa definição aqui não. Então eu vou discutir isso logo na frente aí. Bom, então aqui nós vimos que se a carga geradora é uma carga positiva, nós vimos que o campo elétrico afasta-se dela. Olha, o campo elétrico afasta-se do centro da carga positiva, carga geradora. O campo elétrico, representado em azul, ele afasta do centro da carga geradora, porque a carga geradora é positiva. Não dependendo, portanto, se a carga teste é positiva ou negativa. Vamos ver outras possibilidades. Carga geradora negativa, carga teste positiva. Esqueça essa situação. Nós vamos concentrar nossa atenção só nessa aqui. Vamos supor que nesse ambiente só existisse esta situação que está aqui no meio. Nesse caso, vamos usar a ideia de carga de sinais opostos. Então, nós vamos ter força elétrica nesse sentido. Força elétrica nesse sentido. Isso é a força que o Qzão exerce no Qzinho. Agora, vamos pegar de novo o conceito de campo elétrico. Olha a definição de campo elétrico. Veja bem, o que for positivo, o que estiver apontando para a esquerda, a força, o vetor está apontando para a esquerda, eu vou associar a ele um sinal negativo. A carga geradora, a carga teste é positiva. Então, essa razão aqui, negativo dividido por positivo, vai dar negativo. E aí o campo elétrico tem um sinal negativo, e esse sinal negativo aqui para nós significa apontando para a esquerda. Então, se fôssemos desenhar o campo elétrico, ó, teríamos isso aqui. Ó. Olha aí o vetor campo elétrico. Vimos que a força elétrica e o campo elétrico coincidiram aqui agora. Agora vamos pegar um outro caso. A carga negativa, a carga geradora é negativa. Ao longo dessa linha, vamos colocar aqui agora uma carga negativa. Sabendo que cargas de mesmos sinais se repelem, a força elétrica vai ter esse sentido aqui, ó. Força elétrica vai ter esse sentido. E
Vamos agora pegar o conceito de campo elétrico. Olha lá. Definição de campo elétrico. Aquilo que estiver apontando para a direita eu vou chamar de positivo. Então uma força aqui é um vetor e está apontando para a direita porque eu estou associando um sinal positivo a ela. A carga teste é uma carga teste negativa. Isso aqui tem um sinal negativo, o que indica desde o momento que a gente combinou aí ao fazer esses testes aqui, que aqui ó, o campo elétrico é alguma coisa negativa. E esse negativo aqui significa nessa situação apontando para a esquerda. Então, vamos escrever aqui o vetor campo elétrico. Tá bom. Então, note algumas coisas aqui. Quando a carga geradora era uma carga geradora positiva, o campo elétrico era um vetor afastando dela. Quando a carga elétrica é uma carga elétrica, a carga geradora é uma carga negativa, o campo elétrico é apontando para o centro dela. E aí então nós podemos usar o conceito de linhas de campo elétrico. Então vamos pegar aí o conceito de linhas de campo elétrico. Veja bem, quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico é afastando dela. Então nós podemos fazer a seguinte representação. Olha aqui, ó. O que eu vou desenhar aqui agora é somente as cargas geradoras. Então eu tenho a carga geradora e eu vou ter linhas de campo afastando. Linhas de campo afastando da carga geradora. Siga essa linha de campo aqui, ó. Definindo um ponto aqui, ó. O campo elétrico vai estar apontando nesse sentido. Nesse sentido. Linha de campo nesse sentido. Ó, um detalhe ali. Eu desenhei ali a coisa em duas dimensões. Na verdade, aquilo é em três dimensões. Eu tenho linhas de campo saindo nesse sentido, nesse, e para lá e para cá. É como se fosse o porco-espinho. Você tem vetores, você tem as linhas de campo que, desenhadas em três dimensões, você vai ter essas linhas não apenas num plano, mas em todas as direções, no espaço tridimensional. Isso é a representação das linhas de campo. Se a carga geradora é uma carga geradora negativa, o que vai acontecer? Nós vamos ter linhas de campo apontando para o centro desta carga. Se a carga geradora é uma carga negativa, as linhas de campo vai ser apontando para o seu centro. A mesma situação. Ali eu desenhei linhas de campo só num plano, mas é porque não consigo desenhar numa situação tridimensional. Mas nós temos linhas de campo entrando, num plano, pensando num plano aqui, mas a mesma coisa nós temos nessa direção. Ou seja, cobrindo todo o espaço tridimensional. Está aqui. Então, olhe para essas duas situações aqui como coisas independentes. Essa muito distante dessa. Então, isso aqui são duas coisas totalmente independentes. Agora, digamos que tenhamos uma coisa assim, uma carga geradora. Tudo é carga geradora aqui, não estou falando de carga teste, não. Olha aí. Vamos supor que fosse duas cargas geradoras desse tipo aí, ambas positivas. Então, teria aqui, ó, as linhas de campo iam se organizar de tal maneira a aparecer aqui entre essas cargas
o que a gente chama de plano bissetor. Se essas cargas têm a mesma intensidade, vai ter um plano bissetor. Se essas cargas não tiverem a mesma intensidade, esse plano vai ser deslocado. Mas a ideia é essa aqui, ó. As linhas de campo vão se organizar dessa maneira, ó. Então, se as cargas geradoras são positivas, e elas estão próximas uma da outra, as linhas de campo vão organizar desta forma, de tal maneira que uma linha de campo não se cruza com a outra. Elas podem, o que elas podem fazer aqui é se tangenciarem, aproximarem desse plano, mas sem furar esse plano, de tal forma que duas linhas de campo não vão se cruzar. Então, isso aí seria a organização dessas linhas de campo para duas cargas de mesmo sinal. Se fosse carga negativa, se aqui nós passarmos a ter carga negativa, se tivermos carga negativa, o que vai mudar? Simplesmente a orientação. Vai passar a ser as linhas apontando, nós vamos passar a ter linhas de campo apontando para as cargas. E se fosse cargas com sinais opostos? Esqueça, agora eu estou escrevendo aqui outra situação, totalmente independente dessa desenhada acima aqui. Vamos supor que eu tenho duas cargas geradoras e elas tenham esses sinais aí. Então as linhas de campo vão se organizarem desta maneira aí, saindo da carga positiva, chegando na carga negativa. Então esta é a ideia. As linhas de campo vão se organizarem desta maneira, desde que as cargas geradoras estão próximas entre si e são negativas, são de sinais opostos, tá? Se você for representar o vetor campo elétrico aí, esse vetor campo elétrico, vamos supor que eu queira falar do vetor campo elétrico aqui, ó. Então o vetor campo elétrico ele é tangente. O vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de campo. Se eu quiser falar do vetor campo elétrico aqui nesse lugar aqui o vetor campo elétrico seria isso. Então agora, depois de ter visto a definição de campo elétrico, depois de ter visto aí como se constrói as linhas de campo no entorno de uma carga pontual, nós vamos agora aprender como é o campo produzido por uma carga pontual, por um ponto de carga. Então, essa é a nossa próxima tarefa aqui. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos uma carga pontual, Qzão, e aqui nas proximidades dessa carga, nós temos também uma carga teste. E aí nós queremos medir qual é o campo elétrico que essa carga geradora vai produzir aqui nessa distância R, onde está a carga teste, ou nesse ponto onde foi colocada a carga teste. Conforme visto anteriormente aí, se você retirar a carga teste, um campo elétrico vai haver um campo elétrico aqui produzido por esta carga Qzão. Lembre-se que a força elétrica produzida nesse caso aqui sobre essa carga Qzinho é essa força elétrica representada aí. Mas lembre-se que a definição de campo elétrico é a força elétrica sobre a carguinha teste. E aí agora
nós precisamos enunciar o valor dessa força. Essa força, ela é igual a 1 sobre 4 πε0, que multiplica a carga geradora e a carga teste dividido por R², na direção R chapéu. Então, vamos imaginar que a carga Qzão esteja na origem, o vetor R é esse, então o vetor R chapéu, ele tem esta direção aqui. É o R chapéu que dita o sentido e a direção de R vetor. Então, escrevendo a força aqui, nós vamos ter 1 sobre 4 πε0 vezes carga geradora sobre carga teste. Aqui. Tudo isso dividido pela carga teste. Na direção R chapéu. Então, note que esse Q cancela com esse Q, retornando na seguinte expressão. Campo elétrico é igual a 1 sobre 4 πε0, que multiplica a carga geradora sobre R² na direção R chapéu. Aqui, então, o que nós fizemos? Nós chegamos na expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontual. Note, lá no início dessa aula, agora aqui, eu falei que, embora pareça que o campo é inversamente proporcional à carga teste, aqui nós mostramos que o campo elétrico não depende da carga teste, depende simplesmente da carga geradora. Então está aí o campo elétrico gerado pela carga teste. O que a gente ganha em calcular o campo elétrico? Olha, aqui nós estamos trabalhando com uma estrutura simples ainda por enquanto, que são de duas cargas pontuais. O primeiro campo elétrico que nós calculamos aí agora foi para uma carga pontual. Nós vamos aprender a calcular o campo elétrico para um plano de carga, Nós vamos aprender a calcular o campo elétrico para uma linha de carga e para outras estruturas. Nós vamos começar aqui pensando no campo elétrico gerado por um ponto de carga, por uma carga pontual. Observe aqui. Uma vez que nós temos calculado o campo elétrico gerado num ponto, como é o campo elétrico gerado num ponto ali? Aqui existe uma distância R até esse ponto. Então nós vimos aí que o campo elétrico é 1 sobre 4 πε0, que multiplica a carga geradora sobre R² na direção R chapéu. De posse desse campo, saber qual é a força que atua numa carga teste aqui fica muito fácil. Por quê? Para obter a força, basta que multipliquemos o campo elétrico, que já está escrito aqui, pela carga teste. E aí, então, nós vamos obter a força que atua nessa carga teste. Então, uma vez calculado o campo, obtém-se muito facilmente a força elétrica que atua naquela carguinha pontual
que foi colocada nas proximidades da carga geradora. Então, essa é uma das vantagens em se calcular o campo elétrico para várias estruturas aí. Em módulo, o campo pode ser escrito assim, ó. 1 sobre 4 πε0 módulo da carga geradora sobre R ao quadrado. Em módulo. Aqui notação vetorial, aqui em módulo. Esta aqui é a nossa equação 22.2. Se nós quisermos fazer um tratamento gráfico para o módulo da carga, então, digamos que nós tenhamos aqui uma carga geradora Qzão. E nós queremos saber qual é o campo elétrico a uma distância R do centro dessa carga Qzão. Então, o campo elétrico, aqui está o campo elétrico, módulo, aqui está a distância R, e a carga geradora está aqui na origem. Então, o campo elétrico teria um comportamento de proporcionalidade com 1 sobre R quadrado. Este seria o comportamento do campo elétrico, gerado por uma carga pontual. Falamos aí de campo elétrico, é importante que falemos também da dimensão de campo elétrico. Campo elétrico tem que ter dimensão de força sobre a dimensão de carga. Aqui da definição. Então, o campo elétrico, a dimensão de campo elétrico, vai ser Newton por Coulomb. Força Newton, carga Coulomb. Então, esta é a dimensão de campo elétrico. Newton por Coulomb. Então, está aí a ideia de campo elétrico. Está aqui a expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontual. Para que se calcula o campo elétrico gerado por uma estrutura? Sabendo o campo elétrico gerado por uma estrutura no entorno dele, é possível depois saber qual é a força que atua numa partícula carregada ao ser colocada num determinado ponto, desde que saibamos o valor do campo elétrico. Então, calculando o campo elétrico, ganha-se a força elétrica que atua numa partícula colocada no entorno daquela estrutura. Pode ser uma carga pontual e pode ser outras estruturas também.